atividade. Enquanto isso, a gente espera o pessoal se conectar aos pouquinhos. Queria dar boa tarde de novo a todos e a todas que se uniram aqui para essa atividade de hoje. Vocês estão ouvindo bem? Sim? Ah, que bom. Esse é o primeiro evento de um ciclo de palestras que a gente está promovendo, o Programa de Estudos Galegos aqui da UERJ, do Rio de Janeiro e do Brasil, e também com o Centro de Estudos Galegos de Lisboa, que está sob a direção agora do Antônio Garcia, que está aqui com a gente. Esse evento é colaborativo entre os dois centros. A gente espera que vocês tenham um bom evento. Nós colocamos no chat o link para assistência, né, para vocês ganharem o certificado. E aí a gente vai fazer uma breve apresentação dos centros, né, de quem nós somos, para a gente dar início também às apresentações dos convidados. Então, eu queria me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Tayane Gaspar, eu sou a professora responsável pelas disciplinas de galego da UERJ, né, do Programa de Estudos Galegos aqui do Brasil. Não sou galega, então estou aqui como uma substituta emergencial em tempos de pandemia. O Anton, você quer se apresentar também? Olá, boa tarde. Eu son Antón García, o novo reitor da Universidade de Lisboa, e un prazer facer esta charla, palestra, en colaboración coa Tayane e co Centro de Estudos de Río de Janeiro. Primeiramente, a gente queria agradecer também aos convidados, ao Pedro Bassalo e a Paula Godinho, que estão aqui presentes, e também a vocês por estarem participando dessa atividade. Essa atividade está sendo gravada pelo Gabriel Kaiser, que também é o nosso assistente, né, no Programa de Estudos Galegos. Fiquem à vontade para vocês ligarem a câmera, quem quiser, né, mas tendo consciência de que esse evento está sendo gravado, vai ser disponibilizado pelo canal do YouTube, do Programa de Estudos Galegos, e também do canal do Centro de Galego de Lisboa. Então, acho que a gente já pode dar início, né? A gente vai reservar os últimos minutinhos para a gente conversar, discutir o que foi colocado aqui. Então, fiquem à vontade também para intervir no final, né? Abrirem o microfone ou fazerem perguntas no chat. Eu e o Gabriel estamos aqui para moderar, né? O Anton também. Então, dito isso, acho que a gente já pode começar a atividade. Eu começo já apresentando o Pedro Bassalo. Ele é formado em Filologia, em Língua e Literatura Espanhola na Universidade de Santiago. Ai, gente, desculpa que eu estou de administradora, aí eu tenho que autorizar as pessoas também. Ele fez mestrado em Literatura Espanhola e Hispano-Americana, doutorado na Universidade de Salamanca sobre o cancioneiro medieval em espanhol. Ele investiga sobre o entroido galego desde 2006. Ele é natural de Viana de Bolo. Ele vai comentar também a decisão da escolha da foto, que tem a ver com isso. Ele publica diversos textos no periódico local chamado O Sil e na revista monográfica anual O Entroido em Galícia, Onde Ir, O Que Ver. Além disso, ele participou de vários eventos, várias palestras em Salamanca, em Pontevedra, Segóvia, Madrid, Sardenha, inclusive em Portugal. E, além disso, ele é membro da Associação de Robreda, é assim que fala, né? Que trabalha com documentação e organização das atividades culturais ligadas ao entroido, ou seja, o Carnaval Galego. Então, Pedro, seja bem-vindo em nome do Programa de Estudos Galegos daqui da UERJ, do Rio e também de Lisboa. A palavra está com você. Moi ben, moi boa tarde. Moitas gracias, Tayane, pola presentación tan amable, tan cariñosa. Pois, bueno, eu en primeiro lugar quería agradecerlle aos organizadores, a Antón e a Tayane, que contaran comigo para participar neste evento. Tamén me quero acordar dos meus compañeiros, como dixo Tayane, da Asociación Robreda, porque boa parte do material audiovisual que vou presentar, pois gracias á súa colaboración. E, bueno, como tampouco me quero estender demais, porque a charla máis ou menos durará unha media horiña, vou comezar compartindo a pantalla e coméntovos un pouco o que vamos facer. Vou compartir a ver se a vedes. Un momentiño. Vale. Creo que aí se ve ben, non? Confirmádeme, por favor, pero creo que sí, non? Sí, perfecto. Vale, pois dou inicio entonces.
Bueno, pois, como vedes aí a miña charla titúlase A importancia dos matices no entrudio de Viana do Bolo, e o que imos facer nesta charla vai se dividir en dúas partes. A primeira vai ser máis ben de contextualización, de orde teórica, é dicir, explicaremos onde está Viana do Bolo, por que falamos de entrudio e por que non falo de entroido, e cales son eses matices importantes para esta festa, para esta tradición. Eso na parte primeira de presentación máis teórica, como digo. Na segunda parte o que teremos será unha aplicación práctica destes conceptos a través de dúas manifestacións típicas do entrudio de Viana, como son os fulións e os boteiros. Vamos dar inicio entón á charla. En primeiro lugar, haberá que situar Viana do Bolo, non? Viana do Bolo é un concello rural que se sitúa no sueste da provincia de Ourense, como tedes aí no mapa en vermello. Somos ese concello, somos o segundo por extensión da provincia, pero aínda que temos esta grande extensión de terreo, o concello está máis ben pouco poboado, porque contamos con alrededor de 3.000 veciños que están divididos entre os que viven na vila, que serán aproximadamente uns 1.500, e o resto dos veciños que viven en 50 pequenas aldeas que están ao redor. Entón, isto pode dar a entender como a poboación se distribúe dunha maneira un pouco dispersa ao longo do territorio. Como vedes polo mapa, tamén estamos moi cerquiña de Portugal, estamos máis ou menos a uns 40 km da fronteira contra os montes. E tamén estamos lindando coa comunidade autónoma de Castela e León, con Zamora concretamente, coa zona galegófona de Zamora. Tamén vos traio aí un pequeno mapa para que vexades o relevo que rodea Viana do Bolo e a súa contorna. Como vedes, é unha orografía abrupta. Se vos fixades, nos pasamos por onde vai ese río, que está entre as dúas cadeas montañosas, ese é o río Vivei, e Viana do Bolo encádrase un pouco entre o macizo central ourensán, onde está a única estación de inverno de esquí de toda Galicia, Manzaneda, Cabeza de Manzaneda, e por outra parte, da beira leste, temos a Serra do Eixe, ou tamén o chamado macizo de Trevinca, onde está o pico máis alto de Galicia, Pena Trevinca. Ben, pois, tendo en conta tanto a amplitude do territorio como a dispersión xeográfica e o terreo que fai difíciles as comunicacións e as infraestructuras, isto, que a principio é unha desvantaxe, porque obviamente ter boas comunicacións sempre traerá máis progreso, no ámbito das tradicións supuxo que se conservase a tradición do entrudio con moita diversidade, moita complexidade e moitos matices. Pero, bueno, vamos a ver primeiro que é iso do entrudio. Por que falamos de entrudio? Entrudio, para min, é un carnaval rural, o carnaval rural propio desta área específica. E por que escollo este nome non entroido? Pois porque entrudio era a denominación tradicional na zona leste de Ourense, é dicir, a zona de Viana e algúns concellos do redor, e tamén da zona galegófona da provincia de Zamora. E eu penso que entrudio, ademais dunha palabra, é tamén algo así como unha microidentidade, é dicir, como un pequeno caixón dentro de todo o que é o entroido galego. E por que? Pois porque principalmente conta con dúas manifestacións típicas desta zona que non as había de xeito tradicional noutras áreas. Esas manifestacións son os fulións e os boteiros, que veremos agora un poquinho máis adiante. Canto dura este... Porque xa vimos que se celebra nas proximidades de Viana do Bolo, e, bueno, na zona leste de Ourense, na zona oeste de Zamora, pero canto dura, cando se celebra esta festa? Pois realmente non hai unha data exacta de inicio, pero pensemos que era a tradición, a celebración máis esperada pola sociedade rural de antano. Entón, moitas veces, según pasaba o Nadal, segundo pasaba o Día dos Reis, que se celebra moito aquí en España, pois podíase comezar co entrudio. Xa digo, cada un comezaba un pouco cando lle parecía, pero sí que é verdade que todas as tradicións da contorna coinciden nun calendario, digamos, dos últimos 12 días, que é o que teño aí reflexado no PowerPoint, que é que desde o martes de entrudio, o martes de carnaval, ata 12 días atrás, é dicir, remontámonos 2 semanas antes do martes de entrudio e chegamos ao xoves de compadres. Aí sería cando dá inicio esta festa. Esta festa, como digo, abarca máis ou menos uns 12 días e tería 4 días grandes. O xoves de compadres, que é o que dá o inicio á festa, a semana seguinte, o xoves de comadres,
logo no fin de semana propio de Carnaval o Domingo Gordo, e logo, por último, o martes de Entrudio. Ben, pois, coñecidas estas cuestións sobre a festa, vamos a ver que é iso dos matices e por que é importante preservalos. Vale. Eu por matices entendo aqueles trazos distintivos que sirven para separar unha tradición doutra. Como dicía, Viana do Bolo é unha zona moi extensa, polo tanto, a tradición, o estar tamén illada, certas aldeas contaban con un illamento bastante forte porque as estradas non se construíron ata boa parte dos anos 60 ou 70, pois isto contribuiu a que houvese diversidade e un panorama moi complexo. E isto iremoslo vendo despois falando de fulións e falando de boteiros, veremoslo nos obxectos, nos sons, nas palabras, nalgúnas técnicas, pois agora, por exemplo, de coser as camisetas, ou, bueno, logo iremoslo vendo con máis detalle e verase mellor ou aplicalo de maneira práctica. Pero eu creo que tamén estes matices, moitas veces, o diferenciar unha aldea doutra, serven tamén para reforzar un pouco unha identidade. Como vos dicía, o entroido galego é moi grande, pero o Entrudio conta con algunhas particularidades que o diferencian. Tamén, obviamente, hai semellanzas. O mesmo pasa no nivel local, é dicir, dentro do Concello de Viana do Bolo hai moito parecido, hai moitas similitudes, pero tamén hai notables diferencias entre certas aldeas. E, ademais, eu penso que estes matices moitas veces se plasman nas palabras. E esas palabras adoitan ser o vehículo máis idóneo para falar da tradición. Como vos poño aí no segundo guión, estas palabras son casi un vocabulario técnico. Toda tradición sempre ten unha xerga propia, unha linguaxe para falar das súas cousas. Así, por exemplo, se falamos de fulión, de pantalla, de pucho, moitos de vos non coñeceredes, pero seguramente se falásemos con alguén da zona, saberíanos distinguir perfectamente o que son as esquilas, do que son as chocallas, o que personaxe leva unha monca ou que é un fulión. E isto, como digo, son palabras propias da tradición e serven para diferenciar cousas importantes, identitarias e que dan conta da complexidade da tradición. E hai que ser moi cautos ou usar as palabras ou intercambialas ou incluso normativizalas. Pensemos, por exemplo, que esquila non é un termo que acepte o galego normativo. O galego normativo propón choca, pero para a xente da zona, se falarlle de esquila ou falarlle de choca, implica unha diferencia moi forte no sonido e na forma. Logo explicarei con máis calma. Pero, como vos digo, hai que intentar describir a tradición de maneira o máis exacta posible, sempre se nos van a escapar cousas, eso é lóxico, pero intentando atinar no contexto. Por exemplo, como vos digo, hai personaxes que levan esquilas e non levan chocallas. E se estamos describindo un personaxe e intercambiamos as palabras, estamos falseando a imaxe, estamos dando unha imaxe deturpada. Da mesma maneira que eu, por exemplo, emprego a palabra entrudio para falar do entroido en Viana do Bolo. Non tería sentido que falase de entrudio en Santiago de Compostela ou en Lugo, porque probablemente ali teñan outra palabra, outra denominación tradicional para falar da festa. Creo que cada cousa debe ir co seu sitio ou coa súa figura típica. Vamos a comezar falando da primeira manifestación, que é o fulión. O fulión é unha comitiva de persoas que en cada aldea pois saían a tocar un ritmo, un compás determinado polas rúas. Este ritmo pois tocábase normalmente con cousas metálicas, fundamentalmente apeiros de labranza, como as aixadas que vedes aí das persoas que tocan en primeira fila, tamén valían gadañas, incluso se non se tiña ningún apeiro de labranza a man, unha tixola da cociña podía valer. Calquera cousa metálica que metera ruido era válida para ir ao fulión. E despois tamén contaban con instrumentos de percusión como eses bombos que vedes aí na parte de atrás e que se facían de maneira artesanal nas aldeas. Cada aldea, ou ás veces un certo conxunto de aldeas, compartían un ritmo de fulión determinado, que era exclusivo, era propio deles, e ese ritmo servía para diferenciar unhas aldeas de outras. Pensade que ata non hai moito tempo, ata hai 60 anos, 70 anos atrás, non había as diversións que temos hoxe en día, non había televisión, non había internet, probablemente en moitas aldeas non houbese nin sequera luz eléctrica, polo tanto, o fulión era algo que se facía normalmente de noite, unha vez rematados os traballos do campo, e servía un pouco como diversión, como maneira de unir aos povos, de unir á xente, e era unha cousa bastante apreciada. Normalmente, como digo, salía pola noite, pero os días máis grandes tamén se salía
a luz do día. E tamén, cando eran estes días grandes, os días de gala, saían acompañadas da figura do boteiro. E como eu non me manexo moi ben en tecnoloxía, pedinlle a Tayane se puidese pornos un vídeo que está en YouTube. Vou deixar aquí de compartir pantalla un momento, se podo, e que Tayane nos poña o vídeo do fulión, para que vexades e vos fagades un pouco unha idea do que é isto. Non sei se Tayane nos pode botar unha man aí. Sim. Pedro, é o vídeo do YouTube ou do Drive? O do YouTube. Ah, tá bom. Já vou compartilhar. Vale. É xusto un minutiño, non moito máis, o sea que tampouco... Moi ben, pois ata aí era simplemente o vídeo para que vos fagades unha idea do que había en Viana do Bolo, do que hai, e agora vou seguir ca presentación. A ver se podo volver a compartir pantalla. Vale, pois eu creo que agora se ve, sí. Bueno, pois unha vez aclarado que o fulión, imos falar do que son os boteiros, que son esas figuras coloridas que o acompañan. Hai que dicir que no Concello de Viana do Bolo, como vos dixen, é moi extenso, e hai diferentes tradicións de boteiro. Os tres que perviven actualmente na actualidade son estes. Sería o boteiro típico da vila de Viana do Bolo, que é ese que vedes aí á esquerda de todo, que, bueno, tamén aparece noutras aldeas, hai que dicilo, e logo teríamos dous propios exclusivos de certas aldeas. O que tedes no centro é exclusivo da aldea de Fornelos de Filloás, e garda máis similitudes co boteiro de Vilariño de Conso, do concello veciño de Viana, Vilariño de Conso, porque esta aldea ten a súa saída natural e as relacións normalmente dos veciños tiraban máis cara ao Val de Conso. E despois temos o boteiro de Vilarmeao, que é outra figura que está lindando co concello de Manzaneda. Esta mesma figura no concello de Manzaneda recibe o nome de Mázcara, pero, bueno, en Vilarmeao supoño, chamanlle boteiro, intúo que tamén un pouco por estar no Concello de Viana e no entorno dos boteiros, pois igual esa denominación foi callando aí niso. Contábame un señor que antigamente, alá polos anos 60, el contárame que nunca escoitara falar nin de Mázcara nin de boteiro, que como se chamaba na aldea era bailarín, que tanto el como os seus ancestros dicían bailarín. Este é unha investigación que todavía temos pendente, pero, bueno, comento vos isto porque igual hai xente de Manzaneda cousas para que non lle choque e sepa que seguimos investigando no tema. Como vos digo, as palabras a veces tamén reflicten pois os cambios de concello ou as áreas de influencia dunhas figuras ou doutras. Como podedes ver, a vestimenta é ben diferente entre os tres. É certo que entre o boteiro de Viana e o boteiro de Fornelos de Filloás hai unha maior semellanza que co de Vilarmeao, pero aínda que se comparten certos comportamentos, veremos que logo os comportamentos tamén son algo diferentes entre si, non é só cousa do traxe. Por exemplo, o de Viana e o de Fornelos, o que fan é irlle abrindo paso o folión e van tamén correndo e saltando diante del. Mentes que o boteiro de Vilarmeao dedícase simplemente a bailar diante do folión. Imos agora, por cuestións de tempo, só me podo centrar no traxe, pero, bueno, imos vendo como as palabras e como os certos obxectos pois van cambiando dunha zona a outra. En primeiro lugar, que levan na cabeza estes personaxes? Bueno, pois o que levan tanto o boteiro de Viana como o boteiro de Fornelos de Filloás na cabeza chámase careta ou pantalla.
Realmente pantalla refírese á parte superior, é dicir, todo o que estaría por riba da cara, propiamente dito. Na careta de Viana a pantalla está feita dun armazón de ferro recuberto de papéis de cores, de papel de seda, e na pantalla do boteiro de Fornelos de Filloás, pois estaría feito cun cartón e con papel de cores, o que nós en España chamamos papel pinocho, que segundo atopei en Portugal creo que se dice papel crepón. Non sei se é así ou non, pero bueno, creo que para que vos orientedes. No Brasil Logo, também. tamén, non? Vale. Também. Bueno, pois logo, aparte desto, a diferencia tamén está obviamente na cara. Se vos fixades, a cara do boteiro de Viana normalmente é negra, aínda que hai algunha aldea que o leva de cor da madeira, pero pónselle normalmente algún réptil na boca, por exemplo, este leva unha serpe, pero tamén hai quen leva unha píntega ou un sapo, en fin, calquera réptil pode valer. E normalmente tamén levan un sorriso ou sacan a lingua, mentres que o boteiro de Fornelos de Filloás, como digo, moi parecido á tradición de Vilariño de Conso, é a cara é a dun home con barba, con bigote e barba. É unha diferenza que salta á vista. Despois, o que temos no boteiro de Vilarmeao é que a palabra xa cambia, da mesma maneira que a forma que leva o sombreiro que ten. O sombreiro denomínase pucho e está constituído por un sombreiro na cima do cual vaise pondo un armazón feito de arame ou de vimes. E logo iso fórrase de papéis de cores ou do que veñen sendo as grilandas estas que se poñen na árbore de Nadal. Tamén se reutilizaban porque é menos perecedero que o papel e brilla moito e luce moito. Pedro, Bueno, sí. desculpa atrapalhar. Tem uma aluna pedindo para você colocar em ocultar essa notificação embaixo da apresentação. Vale, perdón. Sim, obrigada. Vale. Sí, perdón. Vale. Tamén vos comento as diferenzas de peso son notables. Por exemplo, o boteiro de Viana leva unha careta que pesa entre 6 e 12 kilos, o boteiro de Fornelos máis ou menos sería entre 2-3 kilos, e o boteiro de Vilarmeao o pucho pesa entre 1 e 2. O cal, tamén o peso que se leva na cabeza condiciona bastante o comportamento. Logo, como veremos, bueno, creo que non teño un vídeo, pero no boteiro de Viana, a veces para apartar a xente, golpea ca cabeza nos asistentes, mentre que o boteiro de Fornelos de Filloás non pode facer iso porque o material non lle permite. Se golpease coa pantalla na xente, pois estragaría a pantalla. Co cal, os materiais que se fan, que leva cada figura, pois condicionan tamén o comportamento. Vamos a seguir coa parte superior do traxe. En Viana do Bolo e en Fornelos de Filloás, de novo, coinciden máis ou menos. É prácticamente igual porque levan unha camisa branca, unha gravata e logo unha camiseta que está adornada con cintas de cores cosidas. Como vedes, é un traballo ben laborioso. Normalmente fanse figuras xeométricas ou pequenos deseños, pero isto que vedes aquí pode levar ata 1000 metros de cinta ou casi 2000 metros de cinta. Isto dá traballo a unha costureira experta polo menos durante 3-4 meses dedicándolle case todo o día. Normalmente o que se fai é encargar as camisetas dun ano para outro porque, xa digo, leva moitísimo tempo e unha cousa super costosa, tanto en diñeiro como en tempo e en técnica. Hai unha pequena diferencia, se vos fixades, entre o boteiro de Viana e o boteiro de Fornelos de Filloás, que é que a camiseta do boteiro de Fornelos é máis ben unha chaqueta. Non sei se vos fixades que ten unha abertura en pico e que ten como se fose unha chaqueta, ten unha abertura. Mentres que o boteiro de Viana normalmente é unha camiseta de felpa que simplemente fúrase pola cabeza e non ten cremalleiras nin nada diso. Logo, por outra parte, estas camisetas son permanentes, hai que dicir. Por outra parte, temos o boteiro de Vilarmeao que leva unha camisa branca e non leva gravata, pero sí leva cintas de cores, que esas cintas o que se fai é facerlle un lazo e vanse colocando pois pola camisa ou polo mantón. O mantón ese que vedes é un mantón de Filipinas, típico mantón de Manila, que se cruza dende o ombreiro por debaixo do peito, cruzando o peito, e que se anoa máis ou menos pola parte da cintura. Bueno, dalle vistosidade, é moi bonito porque cando baila, porque esta máscara baila, este boteiro baila ao redor do seu propio eixe, pois as cintas e o mantón vaise abrindo, entón queda moi vistoso. Vamos a continuar coa parte inferior, na que falamos dos pantalóns, que, como vedes, novamente, no boteiro de Viana e no de Fornelos de Filloás, as diferenzas son mínimas. Os dous levan o pantalón de cor vermella e adórnano cuns flocos.
no caso do boteiro de Fornelo Fillás tamén lle engade unha pequena franxa aí dunhas boliñas azuis, que, bueno, eso tamén se pode incluir nos boteiros de Viana, tampouco tería maior, non habería maior importancia neste detalle. Pero se vos fixades, o pantalón do boteiro de Vilarmeao sí que é moi diferente, porque é unha especie de calzón branco que chega ata o xeonllo, e xusto no xeonllo ten un pequeno adorno que se denomina puntilla, que, pois non sei como dicirlo, como unha especie de tela de gasa que fai un adorno. E tamén se colocan algunhas cintas de cores, como podedes ver no pantalón. E despois, o que temos dous elementos, aínda que, por exemplo, na foto do boteiro de Viana parece que leva unhas botas moi altas, en realidade hai dous elementos que sí que se aprecian mellor no boteiro de Vilarmeao á dereita. Fixadevos, leva o que sería unha polaina negra, que nos chamamos legue, que serve un pouco para protexer da lama e da auga o pantalón, para protexelo da suciedade, e tamén unhas botas negras. Pensade que as legues antigamente usábanse pois para andar a cabalo ou para ir, por exemplo, ao monte, á caza, e tamén serven porque antigamente as rúas das aldeas estaban sen asfaltar, o cal, o ser camiños de terra cando chovía, iso era moi fácil ensuciar o traxe. Entón, pois, como digo, desta maneira coas legues podíase protexer un pouco a limpeza do pantalón. Creo que chegamos agora a unha das partes máis fundamentais do relatorio, que sería o son. Ata agora temos visto como o intrudio ten unha faceta fundamentalmente visual, non? O intrudio sempre nos entra polos ollos, pero o componente da sonoridade non é menos importante, porque cada un destes personaxes, obviamente, a simple vista xa os diferenciaríamos, pero incluso sen chegar a velos, solo polo seu son, seríamos capaces de distinguilos. Así, por exemplo, mentres que o boteiro de Viana de Fornelos levan esquilas, que son esas pequenas campaíñas que teñen un son metálico, porque todo o que o compón, tanto o corpo da campá como o badalo, que é ese pequeno pauciño cunha bola que vai dentro, que é o que o percutir fai o son de metal. Hai que dicir que o boteiro de Viana é un pouquiño máis grave e o boteiro de Fornelos de Fillás é un pouquiño máis agudo. E estas esquilas contrastan coas chocallas, que son as campás que leva o boteiro de Vilarmeao. A chocalla, fundamentalmente, é unha campá con forma de tubo, que está feita, creo que de bronce, se non me equivoco, isto teño que contrastalo, pero que leva o badalo, a parte de dentro, feito de corno de vaca. Entón, claro, isto cambia moito o sonido, non ten un sonido tan metálico como as esquilas, é moito máis grave e máis apagado, máis mate. Resoa menos porque pois ao ser menos agudo e ao non ser tan metálico, pois é como, xa digo, un pouquiño máis apagado. Vamos a ver o vídeo, teño pasado a Tallane, que non sei se podo, e agora como deixo de compartir. Un momentiño. A ver, aquí. Se nos pode pôr o vídeo, o do Drive, pois sería estupendo. Vale, moi ben. Pois aí vistes por... Sí? Vale, pois agora continuo ca presentación. A ver. Ben, a ver se agora... Aí, xa está oculto. Ben, pois creo que se aprecia bastante ben a diferenza, non? E tamén vistes como, por exemplo, o boteiro de Vilarmeao baila en círculos, o que pasa que o faría diante dun fulión.
Ben, pois vamos a ir co último elemento e xa logo pasamos á recapitulación final. Por último, quero pois describir o elemento que o boteiro leva na man, e que, no caso de Viana e de Fornelos de Filloás, se denomina monca. Como vedes, é un pau pois bastante longo, normalmente ven sendo da altura do boteiro que o leva. Un boteiro adulto normalmente levará unha monca de máis de un 70, probablemente. Vedes que se pinta con cores moi vivas para chamar a atención, e a diferenza máis palpable é que o boteiro de Viana adoita poñer como adorno na parte superior unha cola de raposa, mentres que o boteiro de Fornelos de Filloás leva pois un pompón ou unha borla. Este pau sirvelles tanto para apartar a xente como para facer saltos. Logo mostraremos unha imaxe dun salto dun boteiro de Viana. Bueno, entón, este elemento tamén nos fala un pouco do comportamento, das funcións, non? Como decía, sirve para apartar a xente, sirve para impor unha autoridade, e isto contrasta, por exemplo, co boteiro de Vilarmeao, que leva na mão un caxato. Ese caxato, o que fai, como el non ten que apartar a xente, o único que fai, como vimos no vídeo, levántao e baila o son do furión. Ou logo, cando vai camiñando co furión, vais apoiando nel, pero non precisa unha monca porque a súa función é outra totalmente distinta. E, bueno, imos a pasar, vou enseñar a foto do salto do boteiro, para que vexades como fai. Hai que resaltar outro pequeno matiz, é que os boteiros de Fornelos de Filloás non saltan como os boteiros de Viana. Os de Viana normalmente adoitan saltar cara adiante, mentres toman un pouco de carreira e saltan cara adiante impulsándose. Os boteiros de Fornelos de Filloás normalmente saltan en vertical, e aínda que collan carreira frénanse e intentan impulsarse cara arriba, de modo semellante a como fan os boteiros de Vilariño de Conso, porque a súa tradición, xa digo, é bastante máis parecida á de Vilariño que a de Viana. E, bueno, imos pasar á recapitulación final, imos concluindo este relatorio. Como pudimos ver, as diferenzas non se dan só no marco autonómico entre os diferentes entroidos de Galicia, senón que incluso dentro do entrudio, dentro dun marco local, dentro do municipio de Viana do Bolo, hai pequenas aldeas, hai aldeas que conservan pois matices ou palabras autóctonas ou comportamentos distintos. E eu creo que é a obriga de todos velar porque esta diversidade continúe adiante. Paréceme moi perigoso que moitas veces por influenza quizás do prestixio, do entrudio máis puxante, por exemplo, Viana influiu en moitas aldeas porque era a capital e porque as celebracións de entrudio tenderon a concentrarse en Viana. Pero eu creo que iso non debe ser así, senón que cada un debe conservar o que o fai único, porque no fondo, como vedes aí no segundo punto, toda a tradición semellante, todo entroido, é máis ou menos igual, en todos hai colorido, en todos hai son, hai ruido, hai personaxes elegantes e personaxes farrapentos, pero o realmente importante, o que nos fai únicos, o que sustenta unha identidade, son esas pequenas particularidades que non se deben perder, e para que non se perdan, sobre todo, hai que ser conscientes e coñecer ben a tradición do que hai e de por que se fan as cousas. Por último, quería vos comentar unha cousa, que é que no entrudio non se deixa de aprender nunca. É dicir, sempre vai chegar algunha persoa, sobre todo maior, a contarche algún detalle que non coñeces, algo que se che escapa. En este sentido, calquera persoa que investigue ten que estar moi concienciada en que todos os días pode aprender algo novo e que pode estar equivocado. É dicir, eu as cousas que vos presento agora, igual dentro duns anos, igual teño que rectificar. E non pasaría nada porque todo o que contribúa a manter a riqueza e a manter a diversidade é bo. E neste sentido tamén gústame moito falar da importancia da xente maior, porque non só nos transmiten os coñecementos ou a sabedoría do entrudio, senón que tamén nos transmiten unha forma de ver a vida con esta tradición e uns valores. E eu creo que o valor do entrudio, máis que nestes obxectos, nestas técnicas, está sobre todo na nosa xente e no que a nosa xente nos enseña. Eu teño claro que se o entrudio non tivese asociado uns determinados valores que son importantes para toda a sociedade, a festa non valería prácticamente nada. Quedaríase eso, nuns traxes bonitos en facer ruido. Pero todos sabemos, todos que somos de Viana, sabemos que o entrudio é algo máis, que
que unha exposición de traxes ou que unha mostra folclórica. É un sentimento, é unha maneira de vida e son, sobre todo, como digo, uns valores que moita xente maior nos transmite grazas a súa experiencia. Antes de rematar, xa non vos molesto máis, quería vos deixar aquí un pouco as redes sociais que temos no Entrudio de Viana do Bolo, por se queredes saber un pouquiño máis da tradición ou bueno, se vos pica a curiosidade, calquera cousa que se organice, pois estará ou na canle de YouTube ou no perfil de Facebook, ou se queredes contactar con nós para calquera cousa ou calquera información, nos encantados, aí tedes o correo, sería entrudiobvianadobolo@gmail.com. Bueno, eu xa non tiño nada máis que decir pola miña parte, isto é tudo. Moitas grazas e que viva o Entrudio. Obrigado, Pedro, por tan boa intervención. Agora vamos pasar á intervención da Paula Godiño. A Paula Godiño é unha doutora en Antropoloxía pola Facultade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, en 1998, é investigadora e profesora asociada con agregación no Departamento de Antropoloxía da Facultade de Ciencias Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa. Alén, é unha fundadora da Rede Iberoamericana Resistencia e Memoria, membro do grupo detallado Claxo. Tivo o premio Xesús Taboada Chivite no 2008 de Galiza, Suiza honoraria pola Asociación de Amigos do Couto Mixto, Arrayana pola Asociación Arrayanos. Leva varios anos de traballo de campo en Portugal, na fronteira, na Galiza, no Brasil, sobre reprodución social, festas rituais, resistencia, movimentos sociais e construción do futuro, usos políticos da memoria e prácticas do patrimonio, proceso de emblematización, turificación, mercantilización da cultura, topografías do poder, culturas de fronteira e nacionalismos de diáspora. Ten moitas obras publicadas en relación co Entroido, como pode ser As Máscaras, Misterios e Segredos, 2012, e sobre todo é unha docente que estivo en varias universidades estranxeiras, na España, no México, no Brasil, na Argentina, Uruguai, Chile, etc. Paula, cando queiras, comezamos. Muitas graças, Antón, muitas graças. Parece que sabes mais de mim do que eu própria. Bom, eu queria agradecer o convite e agradecer aqueles que me conhecem já me ouviram dizer isto muitas vezes. Eu acho que uma das palavras mais bonitas do galego é gracinhas e sabe-me sempre muito bem dizê-las. E gracinhas, juntamente com agarimo, são duas palavras que me fascinam, porque nós não temos no galego do sul, no português, nós não temos o agarimo, que é uma mistura de carinho com cuidado. E sabe-me muito bem o agarimo também do convite. Ora bem, eu também trago algo para vos apresentar e fico muito contente por partilhar a sessão com o Pedro Bassalo. Eu vou-vos falar de um contexto ao lado, não é sequer o entroido galego que eu mais estudei, porque talvez aquele onde eu tenha ido mais vezes foi o de Maceda, com o Felos, mas eu não sabia também do que ia falar o Pedro e fico tão contente porque eu vou falar de um entroido que é ao lado, imediatamente ao lado, que é o de Vilarinho de Conso. Vou aqui buscar o que quero. Vou buscar o que quero, mas agora não encontro. Um momento que eu vou ter que cancelar e apresentar uma janela. Então continua a não encontrar o meu. Então eu tenho aqui, é que eu não costumo usar este Google Meet e estou aqui com alguns problemas técnicos, porque, ora bem, deixem-me cá ver, cancelar,
a ver se consigo fazer entrar o meu PowerPoint. Uma janela e ele não aparece. Paula, talvez se você tentar apresentar a tela inteira. Ok, então Sim. vou tentar. Ecrã inteiro. Não, não o tenho cá. E eu tenho aqui aberto, eu tenho o meu PowerPoint aberto. E não sei agora, porque eu normalmente uso o Zoom e não este. Bom, vamos ver. Ecrã inteiro. Não, não estou a conseguir. Bom, vou fechar e vou ao ambiente de trabalho, abri-lo novamente aqui. Pôr isto para baixo, este também. Não, não me aparece o documento. Vamos tentar, então, por passo a passo. Aqui nessa tela que nós estamos, tem o apresentar. Sim. Isso. Aí a senhora tem que clicar em tela inteira, vai abrir uma outra tela com a sua tela. Clique em cima e dá OK. E a gente vai conseguir ver tudo que a senhora abrir. Inclusive, clico em cima como? Eu tenho aqui esta compartilhar, que é a nossa. Não tenho... Ai, agora foi! Não, não é isto que eu quero. Mas é só abrir agora o seu PowerPoint e a gente vai conseguir visualizar. Pronto, então veremos. Conseguem visualizar? Sim, Não. perfeito. Sim, conseguimos. Androidos na mesa, conseguem ver? Perfeitamente. Sí, agora sí. Sí, perfectamente. Então fico contente. Como vos digo, eu não estou habituada a usar o Google Meet. Bom, vamos a isto então. Eu venho falar-vos então dos entróidos na mesa e dos usos da memória e de novas funcionalidades nos entróidos galegos. E para esta apresentação eu trouxe materiais mais associados também a Vilarinho de Conso e queria começar por processos longos e queria dizer-vos que eu trabalho há muitos anos sobre festas de inverno, porque, claro, já tenho muitos anos de antropóloga, trabalhei em Trás-os-Montes, mas na Galiza eu não tinha jamais escrito sobre carnavais. Em 2009 eu estava em Santiago de Compostela, que é uma cidade onde eu passo muito tempo, houve uma sessão no Museu do Povo Galego sobre carnavais e eu fui assistir. Uma sessão muito marcante e que me deu um enorme orgulho do trabalho que a minha colega Ana Esteves, do museu, ali fez, ali demonstrou. Porquê? Porque a Ana levou ao museu, nesse dia, num clima muito festivo, porque no final comemos filhoas, que é uma espécie de crepe muito de carnaval, e bebemos vinho também, mas levou num clima de festa pessoas de vários sítios da Galiza, das zonas rurais, do litoral, do interior, das cidades, de vários grupos sociais. E essa sessão no Museu do Povo Galego foi um momento muito comovente. As pessoas lembravam-se do carnaval de modos diferentes, obviamente, porque vinham de zonas diferentes, de grupos sociais diferentes. E foi muito curioso, porque as pessoas, muitas delas recordavam que o Carnaval foi o primeiro feriado que Franco proibiu logo em 1937. Em 1937 já não houve celebrações de entroido, porque foram proibidas. Os ditadores não gostam do riso e o Carnaval predispõe ao riso. Então, nessa sessão do Museu do Povo Galego, era muito recordada essa proibição. Estavam presentes duas mulheres de grupos sociais elevados, uma da Corunha e outra de Santiago de Compostela, e essas mulheres diziam, bem, nós nos casinos e nós nos clubes podíamos ir no carnaval e podíamos levar uma mascarilha, tirávamos a mascarilha à entrada, mas depois lá podíamos usar. Não notámos muito essa proibição.
Já as pessoas que vinham de zonas rurais falavam do carnaval de duas maneiras. Em primeiro lugar, lembravam-se da proibição e do modo como deixaram de poder usar as máscaras por longos anos, porque foi proibido fazê-lo. E lembravam-se de uma outra coisa associada ao carnaval, essa que não pode ser proibida, é que o carnaval era um momento de encher a barriga, o bandulho, como se diz na Galiza, e era um momento de comida farta, de comida gorda. O que vos trago aqui hoje, a partir desse instante no Museu do Povo Galego que me incentivou a pegar em coisas que eu própria já tinha visto em vários carnavais e depois também escrever alguma coisa sobre isso, o que me traz aqui hoje, então, é interrogar as mudanças alimentares nesse momento do ciclo do inverno. A fotografia que aqui vê é de 2015 e é de duas figuras em Vilarinho de Conso. Estas duas figuras são o lardeiro e a lardeira. O lardeiro e a lardeira são duas figuras antropomórficas, duas personificações do entroido, em que representam anualmente casos e situações e pessoas que mereçam uma crítica forte. As povoações hoje estão todas abertas ao mundo e se longamente o lardeiro e a lardeira remetiam para figuras locais, cujos comportamentos poderiam ser chocantes, hoje em dia estas figuras vêm de todo o mundo, e neste caso do Estado espanhol. O lardeiro e a lardeira em 2015 tinham a ver com casos de corrupção conhecidos, o caso do pequeno Nicolás e da Isabel Pantoja, figuras que nesse ano tinham aparecido muito na comunicação social, precisamente associados a casos de fraude e corrupção. Já em 2017 foram figuras da Casa Real que aqui foram transformadas em lardeiro e lardeira. O lardeiro e a lardeira, que eram queimados na quinta-feira das comadres e na quinta-feira dos compadres, ou melhor, ao contrário, quinta-feira dos compadres e quinta-feira das comadres, agora ficam pendurados, como estes estão, até ao sábado e ao domingo de carnaval. Estas são figuras satíricas e convém então falar um pouco do que é isto do entroido, do que é o carnaval. Estas festas do ciclo do inverno, as festas do ciclo do inverno iniciam-se, grosso modo, no dia 31 de outubro e vão até ao sábado de Aleluia, ao sábado antes da Páscoa. Este ciclo de inverno é um ciclo longo e enquanto no norte e nordeste de Portugal estas cerimónias com mascarados aparecem no ciclo de 12 dias que vai do dia de Natal até ao dia de Reis, noutras partes do norte de Portugal e na Galiza concentra-se essas personagens mascaradas no ciclo de Carnaval. Este ciclo de Carnaval é também chamado por Wangenep como o filho pródigo do cristianismo, porque é um tempo, como todo o ciclo do inverno, marcado pela licenciosidade, pela suspensão das normas, pelo direito ao insulto pessoal ou coletivo, por atos e símbolos sexualizados e eróticos. É também um momento em que se regulamenta a gula, associado a manjares substanciais, àquilo a que Bakhtin, Mikhail Bakhtin, chama a grande comida e a grande bebida. É um momento de empanturramento. Estas máscaras com que nos defrontamos na Galiza integram o chamado Complexo Europeu das Máscaras, como lhe chamou Benjamin Pereira, e fazem também, em alguns casos das máscaras galegas, alusão aos trajes dos franceses que se reportam às invasões do início do século XIX, como sucede nos Generais do Ulha. A duração destas cerimónias, e como vimos também na apresentação do Pedro, do Pedro Bassalo, a duração destas cerimónias foi diminuindo, porque
para toda a Galiza, estas cerimónias podiam começar no primeiro dia do ano, as cerimónias de Carnaval podiam começar no primeiro dia do ano, no dia de Santo Antão, 17 de janeiro, no dia de São Brás, 3 de fevereiro. Enquadravam as quintas-feiras, os choves dos compadres e das comadres, segundo nos diz um livro de Nicolau Tenório, mais relativo a Viana do Bolo, onde havia o rei dos galos, e para Vilarinho de Conso temos estas duas personagens que vos falei, o Lardeiro e a Lardeira, que são personificações do Carnaval. Hoje em dia, esta duração longa do Carnaval foi concentrada. Voltaremos a esta concentração e voltaremos a ver porquê. Hoje em dia as cerimónias estão bastante concentradas entre o sábado gordo e a quarta-feira de cinzas. E também estão concentradas no espaço, porque também em Vilarinho de Conso, como em Viana do Bolo, é hoje na sede do Conselho que os foliões se vão concentrar, já não só nas aldeias, mas convergem para Viana do Bolo. Porquê? Também vamos perceber isso quando se souber um pouco mais deste contexto. Qual é então a minha proposta? É olhar para as mudanças alimentares do entroido em 6 momentos. Atenção, eu já tinha publicado alguma coisa sobre isto, mas só tinha 5 momentos. Hoje trago-vos 6 momentos porque a pandemia traz uma situação que vale a pena também realçar. Proponho também ter em conta a realidade atual, os processos, os agentes sociais e acho que para se compreender as mudanças também do ponto de vista alimentar no ciclo de Carnaval, nós precisamos de entender em ciclo longo. Entender em ciclo longo e também entender os processos que decorrem de baixo para cima, de cima para baixo, e que incentivam os formatos de festivalização e com alguma exportação de determinados elementos festivos para fora do tempo habitual da festa. Temos hoje, por exemplo, desfiles de máscaras fora deste tempo e fora deste local, e processos também que vão de baixo para cima. E eu acho que o Pedro Bassalo trouxe-nos muito boa informação sobre isto e que tem a ver com iniciativas locais, iniciativas que se destinam aos de dentro, ainda que as povoações também se assumam como anfitriãs e recebam quem chega de fora. Ora bem, falar de festa e de alimentação é também pensar que os alimentos viajam, que os alimentos que hoje se consomem, obviamente, também resultam de um processo histórico e que nem sempre, obviamente, se comeu como se come hoje. A fome está muito associado aos relatos que temos em torno do pós-guerra, dos anos que se seguem logo a 36, porque tecnicamente na Galiza não há guerra civil, e é importante olhar também para esse papel da fome para perceber a abundância. E eu fui desperta para isto nessa tal sessão do Museu do Povo Galego, quando ouvi gente do interior da Galiza e do litoral a lembrar, de facto, esse papel de empanturramento ritual associado ao Carnaval versus a frugalidade ou mesmo a fome nos anos da guerra e do pós-guerra, que eram característicos do cotidiano. A comida, obviamente, transporta então o sabor da história, dos lugares, das regiões, dos países, e falar de alimentos significa falar da carência. Nestes trabalhos de campo, é muito comum quando se fala com pessoas bastante mais velhas, que elas digam: estás a ver, de antes chegávamos a esta altura e era a altura dos alimentos gordos e tudo nos sabia bem e tudo nos fazia bem. Agora temos colesterol, inventaram o colesterol e chegamos à altura da festa e já temos de ter cuidado com aquilo que ingerimos. Bom, entroido e alimentação. Vamos a isto. A alimentação desta parte do ciclo festivo está associada aos alimentos gordos, aos que resultam da matança do porco. Hoje em dia,
as transformações da alimentação levaram à busca do local, do autêntico, do biológico, do caseiro, ou também do que é criado em liberdade, do que é caçado também. A caça e os animais criados ao ar livre, não estabelados, que consomem o que está disponível, têm também um papel de relevo atual. É assim com o cabrito. O cabrito tornou-se central no entroido de Vilarinho de Conso, ainda que até há poucos anos o cabrito estivesse mais associado ao ciclo de Páscoa do que propriamente ao ciclo de Carnaval. E o consumo do cabrito e o Festival do Cabrito de que vos falarei também nos levam a pensar que logo ali ao lado, no concelho de Viana do Bolo, hoje em dia se faz o Festival da Androlha. A Androlha é um enchido de carne com osso e bastante condimentada e muito, muito saborosa. Vão sair daqui todos a salivar hoje. E em Viana do Bolo, o festival é o da Androlha. A Androlha também se comia em Vilarinho de Conso e nas suas aldeias. No processo de emblematização alimentar, em Vilarinho de Conso, é o cabrito que encabeça essa emblematização alimentar. Essa emblematização alimentar está então associada àquilo que noutras zonas da Europa se chama produções relicário, produções de bens marcados pela rareza, por serem escassos, o que lhes dá uma valorização acrescida. O cabrito da zona serrana de Vilarinho de Conso tem um valor acrescido e ritual. E tem também uma marca de autenticidade e de distinção local. Os alimentos têm também uma função classificatória e para Vilarinho de Conso o cabrito e o facto de haver uma festa do cabrito tem neste momento também muito a ver com este processo de emblematização local. Claro, quando falamos de alimentação, podíamos falar de formas de consumo, com noções de valor, e estes alimentos têm, de facto, um valor que transcende a esfera local e a projeta para fora. Onde é Vilarinho de Conso? Como vê, vimos o concelho ao lado, agora estamos a ver a localização de Vilarinho de Conso na Península. E Vilarinho de Conso, em 2015, que foi quando fiz trabalho de campo, tinha 615 pessoas. Em 2017 tinha 558, ou seja, vem diminuindo população. Em 2013 este concelho tinha 771 habitantes. É um concelho de montanha, fica localizado a sueste da província de Ourense, é um concelho bastante despovoado. Segundo o Instituto Galego de Estatística, está a perder população, como grande parte da fronteira e do interior português e galego. Em 2003, este concelho então tinha 771 habitantes. É um concelho com grandes sotos de castanheiros, muita produção de castanha, alguma agricultura, caça nos montes e concentra várias barragens e produção de energia. Eu vou passar um conjunto de fotos do Folion. Eu escrevo Folion com O, porque foi desta maneira que o encontrei num outro conjunto de autores. Eu não sou linguista, pareceu-me ouvir Folion sempre e não Folion, com o U fechado, e acabo por usar o O. Aqui, em 2015, eu estava com os vizinhos à espera que chegasse o Folion. O Folion que, no fundo, são vários foliões. Estávamos no centro do concelho e aguardávamos então que chegasse o folião. E aqui temos, no início do folião, temos um dançarim. Aqui não se diz bailarim, chamam-lhe dançarim. Como veem, bastante semelhante também ao que trouxe o Pedro. E reparem ao lado, tem uma fotografia de alguém que
está mascarado de porco bravo. E eu perguntava às pessoas, então, mas este facto também emerge aqui, e um vizinho disse-me, não, é de um homem que é imigrante e que é das Astúrias, mas nós dizemos-lhe que seja bem-vindo. Ou seja, é diferente das nossas máscaras, mas é muito bem-vindo ao nosso carnaval. Ou seja, a percepção da diferença não significa a rejeição do outro, o que é sempre um exercício muito bonito nestes dias. E cá temos dançarins, e veem como os dançarins, ao executarem a dança, agitam as fitas, e os bombos de uma das aldeias, da aldeia de Mormentelos. Eu já nem vou fazer muitos comentários, porque, claro, o Pedro trabalhou mais isto e eu estou mais interessada em chegar ao final do outro material, sem vos querer cansar. Temos aqui o Folião da Canhiceira, outra aldeia que desfila, porque em vez de um folião, portanto, temos cortejos de cada uma das aldeias, como se nesta convergência na sede de concelho encontrassem uma maneira, apesar de toda a perda populacional, encontrassem uma maneira de continuar a festejar o carnaval, porque é um momento de enorme importância. E temos também o Folião de Prado Albar, outra aldeia, com os boteiros, estas figuras que já tínhamos visto, e aqui um boteiro pequenino, uma criança, vestida de boteiro também. Estes fatos dos boteiros, como já vos disse o Pedro, estes fatos de boteiro empregam durante semanas, muitas semanas, o trabalho de alguém para os fazer, juntando as fitas e cosendo as fitas. Aqui temos várias figuras de boteiros dos vários foliões que convergem no centro de Vilarinho de Conso. Mais boteiros, como veem, usando cores berrantes, cores espampanantes, chamando a atenção, tendo na máscara diferentes maneiras de identificar os locais de proveniência, mas também idiosincrasias de quem as usa. E cá temos mais boteiros e também desfilam carroças. Estas carroças representam profissões de ruído, e reparem aqui, iam ferreiros, gente que trabalha com máquinas, profissões de ruído, porque o código acústico de carnaval é um código de ruído intenso e caótico também. E além das carroças, vêm as comparsas. Como vos digo, nesse ano, Isabel Pantoja, uma figura do jet set espanhol, era das máscaras mais golosadas. Eu nesse ano desfilei, andei por vários carnavais galegos e a figura de Isabel Pantoja era aquela cuja máscara mais era usada. Aqui a temos presa, como veem, esta comparsa, ela vai presa. E temos mulheres que vão vestidas de guardias civis que a teriam prendido. Também desfilam os bombos, uns bombos ensurdecedores, feitos com materiais locais, e com os bombos há performances que cada folião proveniente de cada aldeia ali mostra. Bom, também tudo nestas festas tudo produz ruído. E cá temos os tais produtos, instrumentos agrícolas, as gadanhas, as panelas, os tachos, tudo o que produz ruído é trazido nos foliões. O que é importante é, de facto, fazer barulho. O barulho é de carnaval. Aqui temos os cartazes da festa do Cabrito de 2019
E também a última festa do cabrito, que foi a de 2020, porque, obviamente, devido à pandemia, este ano não houve. Eu trazia aqui, mas isto não vou ter tempo, eu vou ficar mais tempo neste slide, porque este slide concentra as conclusões que vos quero trazer. Aquilo que vos quero trazer é um olhar sobre a alimentação e sobre o entroido num tempo longo. E este tempo longo, eu identifico 6 momentos neste tempo longo, entre a fartura gorda, a emblematização e a suspensão. Primeiro momento, antes da Guerra Civil de 1936. E como eu disse, tecnicamente na Galiza não há Guerra Civil, porque em 36, depois do golpe de julho de 36, 3 ou 4 dias depois do golpe, já o exército que se encontrava na Galiza se põe ao lado dos golpistas. E, portanto, tecnicamente na Galiza vai haver perseguições num sentido, portanto, os republicanos, ou seja, aqueles que têm a ver com o governo legítimo, vão ser perseguidos, drasticamente perseguidos, mas tecnicamente não há guerra civil na Galiza. Antes da guerra civil, na Galiza temos uma sociedade rural num tempo longo, e este tempo longo é aqui para a Europa, estes 6.000 anos que temos de agricultura. E nesses 6.000 anos, eu não sei quando é que se fixaram os formatos destes carnavais, não vou dizer que existem há 6.000 anos, mas o carnaval também está muito associado a esta sociedade rural. E essa sociedade rural, antes da Guerra Civil, era uma sociedade de frugalidade cotidiana e de mesa ritual farta. Quando se chegava ao carnaval, o carnaval era um período de empanturramento, de grande comida e grande bebida, como diz Bakhtin, para toda a Europa. Um segundo momento é o pós-guerra e aquilo a que Julián Casanova chama a paz incivil, porque o pós-guerra, o final da guerra civil é de facto um tempo de paz incivil, de ditadura, que se vai prolongar pelo menos até 1975. O Carnaval foi então o primeiro feriado que Franco retirou do calendário. Franco era galego, de Ferrol, e sabia bem como os galegos sempre aproveitaram o tempo do entroido para a crítica social. Sabia bem como, através do riso, os subalternos sabiam nesse tempo, durante o período de carnaval, demonstrar aos poderosos o quão ridículos podiam ser. Criticá-los quando não cumpriam as regras inerentes aos modos de vida que se consideravam de decência comum. Portanto, este tempo de pós-guerra e de paz incivil é um tempo de proibição do carnaval, de fome. Nestas zonas que ficam perto da fronteira de Portugal, acentua-se o extraperlo. Extraperlo é a designação para todo o Estado espanhol do formato de contrabando, de mercado negro, que é muito associado à guerra e ao pós-guerra. É um tempo de racionamento. Portanto, se temos este tempo de pós-guerra civil, é então um tempo de fome, racionamento, extraperlo, e quando se fala com pessoas mais velhas, elas lembram, bom, nessa altura era de facto preciso chegar ao carnaval para sentirmos que a fartura também chegava à nossa casa. Um terceiro momento tem a ver com a desarticulação do mundo rural e os processos migratórios. A partir de meados da década de 50, há, a partir destas zonas, grandes fluxos migratórios para, sobretudo nessa altura, para a Europa. Já não é uma migração transcontinental, é uma migração para a Europa.
E este tempo de esvaziamento do mundo rural vai também trazer um desvanecimento do entroido. E esse desvanecimento do entroido leva também a um esvaziamento das refeições comuns. As aldeias perdem gente, perdem dinâmica de modo acelerado e as refeições comuns também perdem importância. Um quarto momento tem a ver com a passagem para a democracia. Os ditadores, como vos disse, não gostam do riso, não gostam do carnaval, no fundo, creio que têm a percepção de que são ridículos e que a população aproveita o tempo de carnaval para exercer a crítica que não pode fazer no cotidiano, exercer a crítica a coberto das máscaras também. Com a transição, o carnaval passa de proscrito a prescrito. A transição traz a ocupação do espaço da rua e o carnaval precisa desse espaço da rua para ter vigor. E com isso ganha o carnaval, diz-nos um autor galego, o Coxo, ganha o carnaval, mas perde o entroido, no sentido que ganham celebrações que podem fazer perder especificidades locais, aquelas de que o Pedro falava há pouco, como associadas a mecanismos de identificação local. Nos anos 90, e dos anos 90 até a uma atualidade que foi até 2020, dos anos 90 até à atualidade, temos um quinto momento. E esse quinto momento é um momento de emblematização, de processos de festivalização e também de resistência. Há uma recomunitarização e há uma nova ciclicidade festiva à qual as associações locais e a revitalização da vida comunitária dão um enorme vigor. Esses formatos que emergem a partir dos anos 90 levam a uma municipalização do carnaval. Essa municipalização do carnaval conduz a uma concentração cerimonial nas sedes de concelho e num carnaval que deixa de estar associado só às aldeias. Esses carnavais vão convergir com os seus foliões nas sedes de concelho. Esta concentração cerimonial é importante salientar, e também é importante salientar que em 2016 o Carnaval de Vilarinho de Conso foi considerado pela Xunta da Galiza, foi considerado de interesse turístico. O entroido, em geral, os carnavais em geral, as festas do ciclo de inverno também, ainda de uma maneira mais generalizada, vivem tempos de patrimonialização. O Boletim Oficial de Espanha, em 2015, fez sair um artigo que chamava a atenção para a necessidade de uma candidatura a património imaterial da humanidade destes entroidos galegos. Este tempo foi também um tempo de festivalização alimentar. A festa do cabrito surge em Vilarinho de Conso e a festa da Androlha ali ao lado, em Viana do Bolo. Sexto momento, e este é um momento de que, enfim, que eu penso que devo pôr aqui. Devido à pandemia, o entroido foi suspenso. E o entroido foi suspenso e este ano eu vou acompanhando diferentes grupos de Facebook de locais onde se fazem carnavais, e nos últimos anos, nos trabalhos de campo na Galiza, tenho-me deslocado para diferentes locais que estão a recuperar ou a inventar de raiz carnavais, assumindo completamente, estamos a inventar porque precisamos. E se calhar já tivemos aqui cerimónias de carnaval, mas perdemos-las no tempo, mas precisamos delas. Ou seja,
quando falamos da suspensão deste ano, a suspensão também levou a algum debate sobre o futuro dos entroidos. Diziam-me várias pessoas relativamente aos entroidos galegos que congregam mais gente, o de Lassa, o de Verim, o de Chinso de Límia, diziam-me, no caso era acerca do de Chinso, dizia-me alguém, o entroido pode vir a morrer de sucesso, no sentido que é um entroido tão grande, congrega tantos visitantes, que começa a tornar-se difícil lidar com ele. Há quem fale de relocalização do entroido, no sentido de ele voltar para os pequenos núcleos, para aldeias mais pequenas. Há também quem faça ênfase na convivialidade local e no reforço com os que estão fora. Num dos entroidos galegos também mais interessantes, um da província de Lugo, o entrudo Ribeirão, em Santiago da Riba, eu ouvi essa frase que aí vos ponho, dita por uma das organizadoras desse entroido. Ela dizia: queremos património, mas também queremos economia, no sentido que é importante continuar, obviamente, a festejar o entroido, mas é importante que, além dos formatos da patrimonialização, haja economias locais que permitem às pessoas ficar por ali, não ter de partir. Ou seja, eu termino dizendo-vos que a grande interrogação é, além da suspensão pandémica, o que vai suceder nesse tempo imenso do futuro. Muito obrigada, professora. Graciñas, Paula, por unha palestra tan interesante. O agarimo é recíproco. A verdade é que foron dúas palestras moito interesantes entre dous concellos veciños, coas súas semellanzas e as súas diferenzas. Eu acredito que nos lugares máis pequeninos da Galiza é onde o entroido galego pois guarda, conserva máis as tradicións propias, que é onde realmente está o verdadeiro entroido. Esperamos e desexamos pois, que se transmita entre a xente máis nova. Tamén acho interesante que o noso entroido é único grazas á tradición conservada, a pesar de sufrir o franquismo. E tamén coñezo de primeira mão as dificultades económicas. Eu son de Chantada e falou agora a Paula do entroido Ribeirão e sei das dificultades que hai e que vai haber con todo a pandemia. Como dicía Castelao, falaba un pouco de se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma. Eu tamén digo que se aínda somos galegos é por obra e gracia do noso entroido. Obrigado polas dúas exposicións. Allán. Bom, agora a gente vai abrir para debate, perguntas. A gente queria animar vocês a fazerem qualquer tipo de comentário, pode ser pelo microfone, se vocês quiserem, ou fazer pelo chat, que a gente faz o papel de intérprete aqui na moderação. Bom, enquanto ninguém ainda se habilita a fazer alguma pergunta, eu queria só avisar o Pedro e a Paula que tiveram vários comentários positivos em relação às comunicações, às intervenções. O pessoal ficou bastante interessado, agradecido, e tem uma porção de comentários gentis aí sobre a comunicação de vocês. Vamos ver. Ninguém tem nenhuma pergunta, algum comentário? Eu vi que Christian estava comentando sobre a semelhança de um dos vídeos que o Pedro separou para a gente com relação à Ribeira, não foi? Se quiser perguntar também. E aqui tem uma pergunta da Luzia, que foi nossa aluna aqui do Rio. Ela pergunta: o entroido lembra as festas de reis aqui no Brasil? Vocês saberiam responder? No Ceará chamam-se reisados. Eu faço trabalho de campo no Ceará, tenho feito desde 2017. E esses reisados, isto é...
falar destas transposições de festas é algo interessantíssimo. E porquê? Reparem, o colonizador leva as festas de um lado do oceano para o outro. E essas festas são retransformadas por aqueles que estão a ser oprimidos e são retransformadas da mesma maneira que os subalternos do outro lado do Atlântico também o faziam. E estes trânsitos atlânticos e do tempo destas festas são algo que eu acho aliciante. Também em Angola, os entrudos da cidade de Luanda sempre foram um susto para o colonizador. Ora, foi o colonizador que levou o entrudo. Mas depois, a parte da crítica social é contra ele que se vai voltar, é evidente. Os formatos das festas de reis ou reisados estavam aqui no norte associadas ao ciclo do inverno. O que é curioso é que na transposição oceânica elas vão ficar no ciclo do verão, vão ficar no verão, não é? Mas as festas mantêm-se com o caráter de transgressão, que é das coisas mais interessantes do ciclo de Carnaval. O ciclo de Carnaval é o ciclo do excesso. É excesso alimentar também, e foi desse empanturramento que vim falar, mas é também excesso nos comportamentos, na sexualidade também. E este ciclo sempre foi caracterizado precisamente por essa transgressão dos subalternos. E mais, os de cima, fosse a hierarquia da Igreja Católica, fossem os senhores, durante o ciclo de Carnaval tinham que aceitar a crítica. É curioso que às vezes, é já em regime democrático, que se vê a resistência a essa liberdade inerente ao ciclo de Carnaval. Há anos em Verim, houve uma tentativa de proibir que as pessoas se pudessem mascarar com trajes ligados à Igreja Católica, e que houvesse crítica à Igreja. Há 2 anos, em Santiago de Compostela, o pregão de Carnaval feito por um ator foi alvo de uma ação judicial ele foi não foi condenado, mas não foi condenado porque isto também deu um grande debate público. Então, no ciclo de Carnaval não é possível transgredir. E do outro lado do oceano, eu no Ceará, eu trabalho com militantes sem terra do Ceará, e é interessantíssimo ver como os sem terra incorporam nos reisados as suas reivindicações. Portanto, ou seja, estas características do Carnaval também se mantêm quando o oceano é atravessado. Obrigada, professora Paula, pela resposta. Agora eles começaram a se animar e já tem algumas perguntas no chat. A primeira, na verdade, não é uma pergunta, mas é um comentário do Christian Salles sobre a questão do primeiro vídeo, do som do chocalho, que o Pedro passou para nós. E ele fala que lembra muito do Ribeirano, a questão do chocalho. E o André Souza, que é nosso aluno ouvinte aqui também do PROEG, da UERJ, né, está perguntando quais são as outras formas de entroido, né, porque a gente etimológicas, né, no caso. A gente já conheceu entroido, carnaval. Quais seriam as outras? A ver, respondo as dúas cuestións. Fago en galego, se vos parece. As formas que eu coñezo do entroido son entroido, antroido, antroiro, entroiro, entruido e entrudio. Obviamente, pode haber algunhas diferenzas máis, pero normalmente son cambios de A en E. Intrudio tamén, agora que o penso, tamén está por aí. Ou cambios de D
nunha R, moitas veces nunha R suave, entroido, entroiro. Son sempre cuestións mínimas. Realmente, do introitum latino poden vir moitísimas diferenzas na evolución da lingüística. Respecto ao son das esquilas e a relación co entroido ribeirao, sí que é certo, de feito, algunha vez teño coincidido en algún evento destes de mascaradas, como comentou a profesora Paula Godiño, destes que hai en Vilariño de Conso, ou mesmo ali no entroido ribeirao, e sí que soa moi parecido, eso sí que é certo. Pero tamén eu creo que ten moita relación a esquila do Botir de Viana cun grupo de Asturias que se chaman Los Sidros, do grupo Sidros e Comedias de Pola de Siero. E tamén é moi parecido. Eu, a verdade, non teño un oído moi fino, pero a xente de Viana Maior sí que sabe distinguir perfectamente os sons, ou tamén incluso nun cinto de esquilas, non o comentei antes, pero hai diferentes sons entre as esquilas. Hai as que se chaman esquilas macho e esquilas femia. As esquilas macho son máis graves, como a voz masculina, e as femias son un pouco máis agudas. E todo o cinto está construído cunha certa armonía. A xente sabía moi ben como sonaba cada cousa e dispúñanse as pezas de tal maneira que soase armónico. De feito, no entroido ribeirao, se non me lembro mal, a confección do cinto todavía se fai. É dicir, hai xente que vai polas aldeas pedindo as esquilas e logo vaias colocando no cinto pois tamén un pouco por ouvido, por ver se afinan, se pegan ben, se non. E tamén, digamos que hai unha certa armonía. Realmente, no campo da agricultura, na gandeiría, había uns saberes moito máis avanzados que eu, por exemplo, non teño nin idea. Eu vou avanzando pouco a pouco nestas cuestións, pero é verdade que a xente de antes valoraba moito o sonido das esquilas e, ademais, é unha cousa moi preciada porque é moi difícil de conseguir un bo sonido. Sobre todo as que mellor sonan, contan que son as esquilas vellas ou os chocallos vellos, porque están como se chama, rebatidos polo paso do tempo, van un pouco desgastados e iso vai pulindo o sonido e dando un son pois moito máis puro ou máis limpo. Sí, bueno, eu non sei, hai cuestións técnicas non son moi interesantes. De feito, outros entroidos creo que teñen feito faladoiros sobre estes temas. Se busca en internet seguramente atopará cousas deste estilo. Non sei se quedou contestada a pregunta. Ai, que ficou sim, perfeito, Pedro, obrigada. Queria saber se o Christian gostaria de comentar, que eu vi que ele escreveu diversas coisas no chat sobre essas associações que a gente faz entre o Carnaval na Galícia, no Brasil, algumas associações. Se você quiser falar, Christian, fica à vontade, pode abrir o microfone. Oi, pessoal, tudo bom? Não, eu só quero agradecer mesmo, tá? Eu acho que outras pessoas têm também que comentar, que perguntar. Eu queria deixar o espaço para os outros também fazerem as perguntas e obrigado ao Pedro Bassalo e à senhora Paula Godinho pela magistral, brilhante palestra que vocês deram para nós. Muito obrigado mesmo, tá? Agradeço de coração. Obrigada, Christian. Mas seus comentários são sempre bem-vindos. Fica à vontade. O Carlos também fez uma pergunta no chat. Acho que se não houver mais nenhuma, a gente pode encerrar o evento com essa. Ele está comentando sobre o esvaziamento, né, nas aldeias em relação, né, às pessoas mais jovens. E como a Xunta ainda não conseguiu conter essa evasão, né? Então ele pergunta, né, como é que a gente pode proteger então os entroidos, né? Acredito que nesse sentido dessa tradição que a Paula e o Pedro tanto comentaram, né, dessa importância da tradição e dessa história por trás desses eventos culturais. Bom, o Pedro. Fala, Pedro, fala. Falo eu primeiro, ok. Sí, pois eu, a raíz disto, pois sí que comento que a palestra da profesora Godiño pareceume moi ben traída e sobre todo porque a historia tamén afecta, a grande historia afecta a nosa xente e a nosa xente obviamente a que construe o entrudio ou o entroido, polo tanto sí que se ve afectada. Que pasa? O meu modo de ver, sí que é verdade que pasamos por un proceso de crise demográfica pois terrible, pero pensamos tamén que a solución, tal como apuntou a profesora Paula, non está en que as institucións se impliquen. Pensade que o entroido é unha manifestación un pouco espontánea que xorde pois da propia xente. Agora o que está pasando, por exemplo, en Vilariño de Conso, Viana do Bolo, Manzaneda e outros concellos limítrofes, o que se fai para paliar esta situación
é o asociacionismo, é dicir, xuntámonos para poder constituir un fulión, xuntámonos para poder facer unha comparsa, por exemplo, en Viana do Bolo, xuntámonos para poder seguir levando a cabo os ritos, porque sí que é verdade que sen mocidade, sen xente obviamente non se pode facer nada, pero sen a mocidade, que é o motor fundamental destas tradicións, é moi difícil levar as cousas adiante. E, sobre todo, tampouco a veces é cuestión de diñeiro ou de que se invista nestas cousas, senón que fai falta vontade de querer que saian adiante, e eu creo, estou convencido de que iso pasa por concienciar a xente nova de que debe formar parte e ten que se implicar na tradición. Non sei que opinará a profesora Godiño, pero vamos, eu o que comentou na súa palestra comparto plenamente e, ademais, xa digo, a distribución dos tempos creo que estou moi ben marcada e moi ben analizada, con moita perspicacia. Entón, eu pecho aquí o turno de palabra. Muito obrigada. Pois, eu também, nisto, acho que a energia tem de vir de baixo para cima. E mais, acho que essa energia, às vezes com jovens que regressam de propósito, que estão a estudar em Madrid ou em Santiago de Compostela, mas que regressam para organizar tudo o que é necessário para o entrudo, dá muito a percepção da importância que ele continua a ter para as pessoas. E é essa energia de baixo para cima que também eu notei, por exemplo, em Santiago da Riba. Santiago da Riba, quando aquela senhora da família que organiza o carnaval, quando ela dizia, bom, isto é bom, claro, património magnífico, turismo, sim, mas nós não queremos viver só disto. Não queremos ser consumidos pelo turismo, não queremos existir só no momento em que temos carnaval. Nós temos um ano inteiro e queremos cá os nossos jovens, e isso requer que haja meios de vida atrativos a nível local. E essa energia noutras aldeias, e eu conheço algumas da Raia, por exemplo, Raia aqui, entre o Estado espanhol e Portugal, Raia é a fronteira, e este termo não existe, nem sequer existe para a fronteira entre Espanha e França, e o termo Raia frequentemente remete mais para um peixe do que propriamente para a fronteira. Raia é mais do que a linha de fronteira, Raia é a região fronteiriça, e essa região fronteiriça, onde eu trabalho há muitos anos, dá-me sempre muito otimismo e muita esperança, porque quando se fala também de património e aquilo que vimos nestes carnavais que aqui trouxemos de sítios muito próximos. Quando se fala de património, nós estamos a falar daquilo que mobilizamos do passado para nos servir para o futuro. É aquilo que nós queremos que continue a ser importante para o futuro. E eu tenho sempre muito otimismo, porque frequento muito a zona da fronteira e vejo como as pessoas se mobilizam não só nesta altura, mas noutros momentos, cada vez mais só em momentos rituais. As festas do ciclo de verão também. Porquê? Porque estão fora. E esse estar fora é quase uma constante da história galega. A Galiza é uma terra de imigração, não é de agora. Agora, mais frequentemente, migrações internas. Mas a Galiza é uma terra de imigração. E isso não significa que a Galiza é uma terra que atrai e que permite manter lá as pessoas. É preciso
que assim possa ser. A mesma situação encontramos no Nordeste de Portugal. Percebem? Aqui não há uma especificidade galega. Esta perda de gente é uma constante também para Trás-os-Montes, desde os anos 60. Obrigada, Paula. Você quer continuar? Eu vi agora uma pergunta do André. Houve algum tipo de comemoração neste ano pandémico? O Pedro terá mais informação. Eu só fui vendo no Facebook. Nas aldeias transmontanas em que eu faço trabalho, as festas do ciclo de inverno não são no entrudo, mas são mais perto do Natal. E então puseram no Facebook, quase como em luto, uma coisa impressionante, que é a fotografia de costas dos 2 mordomos e do gaiteiro de costas a caminho da igreja, sozinhos. Aquele seria um momento em que estaria muita gente na rua. Normalmente, aquela fotografia posta no Facebook é uma espécie de murro no estômago, mas é também um sinal positivo. É o sinal de que aqui onde nos vê, nós somos os mordomos da festa, ou seja, somos os responsáveis porque ela continue, e o facto de nos estarem a ver aqui de costas é o sinal do nosso compromisso para o ano que vem. Mas o Pedro deve ter mais informação do que eu. Eu fiz netnografia, como agora dizemos. Bueno, pois sí, fundamentalmente foi iso, dicir, este ano xa que non podía haber aglomeracións, que é basicamente do que se trata o entroido, que é de xuntarse xente, de convivir, xa que non se podía facer eso, pois moitas vilas e moitas aldeas o que fixeron foi optar por rememorar de algunha maneira nas redes sociais, pois eu que sei, igual facíanse lardeiros, parodiando un pouco a situación da pandemia, ou saía de xeito testemunhal, pois eu que sei, un boteiro, un peliqueiro, un cigarrón, pero sempre máis como unha imaxe de seguimos aquí que realmente como unha celebración. Simplemente era que a xente tivese presente que este ano pasará, os anos malos pasarán, e volverá algunha vez o entroido. É máis co significado de aportar esperanza que calquera outra cousa. Realmente non se celebrou un entroido, o que non quere dicir que non nos faltara o sentimento porque a xente se disfrazou nas súas casas ou vestiu o traxe ainda que fose para pasear por casa ou para dar unha volta no seu xardín. Quero dicir, como comentei na miña conferencia, creo que o entroido é algo máis un personaxe e, sobre todo, uns valores. Estes valores son o que moitos dos que están fora volven, porque realmente sinten unha chamada a unhas raíces, bueno, sí, fundamentalmente, pois, foi iso, unha especie de non entroido virtual, poderíamos dicir. Agradeço tanto a você, Pedro, quanto a professora Paula pelas análises, pelas apresentações. O Anton ele vai fazer a despedida formal, mas eu queria expressar os meus agradecimentos também a vocês dois por terem aceitado o convite e principalmente ao Anton por ter me convidado para organizar junto com ele esse primeiro evento, nosso ciclo de palestras. E também não posso deixar de agradecer a professora Cláudia Amorim, que é a nossa coordenadora, que permitiu essa colaboração, né? Portugal, Galícia e Brasil, e também ao Gabriel, que fez a gentileza de gravar para a gente esse evento, para a gente poder disponibilizar para quem não pôde estar presente, e também a todo mundo que assistiu. E agora o Anton fica para encerrar o evento e espero encontrar vocês nos próximos. Si temos unha pregunta para finalizar. Paula, hai unha pregunta no chat que... Sí. Ora bem, se o ciclo de entrudo começa no dia 1 de janeiro. Na Galiza, quando trabalhamos os documentos mais antigos, até
à demanda dos processos migratórios dos anos 50, temos de facto celebrações que começam no dia 1 de janeiro e que vão até à quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas sempre foi o tempo que mais desagradou à Igreja Católica, porque quarta-feira já é Quaresma. E, portanto, a parte mais transgressora do ciclo de carnaval galega é quarta-feira de cinzas. Porque já não é carnaval, já é um luto da Quaresma. E houve sempre reações fortíssimas. Quando vemos os testamentos da quarta-feira de cinzas, eles eram sempre o lado mais transgressor. Vilar de Voz, um concelho do sul da Galiza, tem testamentos do carnaval da quarta-feira de cinzas, que eram libelos acusatórios para as elites locais, fossem elas religiosas ou fossem civis. Verim, a parte mais transgressora do Carnaval de Verim, era o testamento da quarta-feira de cinzas. Pode-se dizer, para toda a Europa, que o ciclo de inverno começa no dia 31 de outubro. Hoje em dia temos as devoluções do Halloween, mas o ciclo de inverno começava no dia 31 de outubro. Temos para entrar os montes, a festa da cabra e do canhoto também. Prolongava-se, como eu dizia, até ao sábado da Aleluia. O ciclo de inverno abrangia tudo isto e dentro do ciclo de inverno tínhamos momentos altos, quais eram o dia 1 de novembro, e dia 2 de novembro, associados ao ciclo de morte, mas também de juntança, como se diz na Galiza, juntança de moços. Depois temos o ciclo de 12 dias, do dia de Natal até ao dia de Reis, que é aquele que para o Nordeste transmontano tem mais importância. E depois temos, a partir do dia 1 de janeiro e até quarta-feira de cinzas, o ciclo de Carnaval. Para se poder manter, e isto eu isso gostava mesmo de frisar, para se manter a celebração de Carnaval com a perda de população dos anos 50 e 60, a solução também foi levar esse ciclo de Carnaval a encolher no tempo, a ser mais curto no tempo. Possível, quando os jovens estão imigrados, voltarem para fazer a quinta-feira dos compadres e a quinta-feira das comadres. Às vezes não podem. E, portanto, houve que juntar no tempo para que as pessoas continuem a vir, porque o carnaval é importante. Houve que concentrar no tempo e concentrar no espaço, nas sedes de concelho, quando as aldeias deixaram de ter vitalidade e gente suficiente para isso. E este recurso foi usado em múltiplos sítios da Galiza e isso significa, a meu ver, o seguinte: a grande mensagem é: nós sem o carnaval não vivemos e se não vivemos sem ele, vamos nos adequando de maneira a que ele continue a existir em tempos duros. E isso foi feito. Mesmo logo em 37, quando o carnaval é proibido, ele é proibido nas ruas, e as pessoas tentam fazer, não logo nos anos da guerra, mas 42, 43, fazer assim em círculo de amigos, porque o carnaval era proibido, não é? Mas havia que o manter. E isso é algo que pessoalmente me agrada sempre salientar. O carnaval não é só um fenómeno folclorizado, emblematizado, patrimonializado. O carnaval é também algo muito vivido. Graciñas, Paula e Pedro, por tan boas palestras e dar tamén as grazas a todos os asistentes e asistentas e vémonos seguramente noutra e esperemos que coa pandemia o ano que ven cuidamos do entroido de outra maneira. Gracias.